Bom dia pessoal, meu nome é Rafael, sou engenheiro da Start Energia Fotovoltaica. Estou de volta aqui ao Espaço Terra do Sol para falar mais um pouco sobre a usina fotovoltaica que executamos aqui. Falar mais um pouco sobre os materiais, os painéis que a gente não teve oportunidade de falar numa outra gravação, tá? Você pode ver aqui é uma usina com 50 painéis, 50 módulos fotovoltaicos, tá? Em estrutura do tipo solo. O diferencial, o grande ganho que você tem numa aplicabilidade no tipo solo, é a oportunidade, por exemplo, de se trabalhar como nós trabalhamos aqui, com painéis bifaciais que produzem energia tanto na face superior como na face traseira. É claro que a produção energética da face traseira desse painel ele é bem menor do que na face superior. Então a produção da face traseira seria como para trazer um ganho a mais aí percentual na produção geral da usina fotovoltaica para o cliente, tá? Aqui a gente trabalhou com painéis de 530 watts pico de potência nominal da fabricante Jinko Solar. Como eu falei, esses painéis são bifaciais. Além disso, ele tem outras tecnologias empregadas. Por exemplo, ele é do tipo meia célula. Então, se você olhar aqui, ó, antigamente os painéis uma célula era esse quadrado externo todo aqui, ó, tá? Por que que é do tipo meia célula? Porque essa célula ela foi partida ao meio, tá bom? Além disso, essas células possuem cristal que a gente fala do tipo monocristalino, que já é predominante aí no mercado fotovoltaico, tá? Que é um cristal mais puro e tais ganhos de produção, de eficiência melhor. O painel também ele é o que a gente chama bipartido. Então você pode ver ali, ó, tem a gente poderia dizer uma linha ao meio, né? Que reparte esse painel ao meio, fazendo com que os circuitos que estão na parte de trás dele trabalhem de forma independente. Toda essa tecnologia que a gente está falando, eu estou falando para você, possibilita uma série de ganhos, tanto de potência nominal do painel, como de eficiência, tá? Sem necessariamente ter que aumentar a área do painel fotovoltaico, tá bom? Essas tecnologias vão trazer ganhos, tanto ou maior produtividade, uma maior produção de energia ao amanhecer, ao entardecer também, e em situações em que ocorra incidências de sombreamento e etc, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma incidência de sombreamento nessa parte inferior do painel, aquela parte superior ela não seria afetada, tá? Tudo isso é para trazer de forma global, geral, a uma maior produção energética aí dos painéis e por consequência trazer aí ganhos em relação ao custo de viabilidade técnica e econômica para o cliente final, tá bom? Deixa eu mostrar ali, como eu falei, são painéis bifaciais, a parte traseira, para vocês verem como que é. Então essa é a parte traseira, tá vendo? Essa parte ela também produz energia, como o índice de irradiação solar que reflete sobre as células na parte de trás é bem menor,
então a produção dela acaba sendo melhor. Neste caso aqui, nessa aplicabilidade, vai trazer um ganho aí em torno de 15% para o cliente a mais na produção, já considerando a parte superior, tá bom? E aqui, como você pode ver, a nossa estrutura do tipo solo, uma estrutura bem robusta. Ela é feita em alumínio, tá? Que é o mesmo material aqui da frame do módulo fotovoltaico, tá? Então isso aqui, esse retrato em volta do painel, a gente chama de frame. A nossa estrutura é feita desse mesmo material aqui, tá? Alumínio anodizado. No que isso traz de ganho para o cliente? Primeiro, que o alumínio é um material leve, então a gente precisa fazer bases, por exemplo, para a fundação dessa e posterior fixação da estrutura. Então, uma estrutura mais leve vai fazer também com que o dimensionamento das bases sejam mais eficientes, trazendo menos custo na hora de fazer as bases aí para o cliente, tá? Além disso, por ele ser um material leve, de fácil manuseio, então isso dá um ganho de produtividade na hora de executar o sistema. E claro que em última instância também vai trazer ganhos para o cliente, porque a gente consegue executar a usina sem abrir mão da segurança técnica, mas de uma maneira mais rápida, mais produtiva, tá? Além disso, o anodizante em si, ele é um material que a gente fala que é isolante, tá? Material isolante. Para quê? Para uma eventual falha de isolação elétrica, então em contato com a estrutura, ninguém corre risco, por exemplo, de tomar um choque, tá bom? Para além disso, se você for ver os detalhes da estrutura, então você vai ver sempre parafusos utilizados muito robustos, tá? Além disso, todos os periféricos são em aço inoxidável, então dispensa aí a apresentação. E todo esse conjunto faz com que essa estrutura ela seja certificada para resistência de cargas de ventos de até 170 km por hora, tá? É claro que essa certificação ela trabalha em junto com a fundação, o dimensionamento da fundação adequada também para suportar resistir essas cargas de vento, tá bom? Um outro diferencial nosso, os circuitos aqui, a gente tem 4 circuitos, eles estão escondidos, né? Mas aqui dá para ver até, como exemplo, um circuito que a gente puxa. Então veja, esse cabo aqui, ele é produzido com a mesma qualidade, confiabilidade e resistência dos cabos dos circuitos dos módulos fotovoltaicos, tá? Então são circuitos isolados, tá? Específico para aplicabilidade em usinas fotovoltaicas, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar com vocês. Aqui mais adiante a gente tem a nossa cabine, que eu já falei anteriormente. Essa cabine é para onde está fixado o nosso inversor de energia e o quadro de proteção. E o inversor é o cérebro do sistema, né? É responsável por converter a energia que está entrando ali em corrente contínua para corrente alternada e injetar na rede da distribuidora de energia, tá bom? Então nossos painéis aqui, eles produzem energia em corrente contínua, e o inversor é o responsável por transformar essa energia de corrente contínua para corrente alternada e assim poder injetar energia tanto na instalação para atender às cargas
do cliente, como para injetar o excedente na rede da distribuidora, tá bom? Como diria lá Thomas Edison e Tesla, se eles estivessem vivos hoje, né, eles veriam aqui que, entre aspas, é claro, né, não precisaria ter tido nem a guerra das correntes, né? Então uma complementa a outra. Enquanto nossos painéis produzem corrente contínua, a energia produzida é transformada em corrente alternada e é injetada na rede do cliente. Então as duas tecnologias se complementam, trazendo aí para essa situação a solução mais adequada, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção, e era sobre isso que eu gostaria de falar para vocês.